você está no meu canal. Desde já peço que você nos ajude se inscrevendo, curtindo, dando um like, comentando para que possa estar nos incentivando a continuarmos gravando os vídeos que venham edificar a sua vida espiritual, o seu conhecimento e a expansão do reino de Deus. A temática de hoje trata acerca da característica da mensagem de Jesus Cristo, isso mesmo, como era a homilia de Jesus Cristo, quais características estão inseridas na Bíblia para que possamos ter como exemplo para a nossa vida cristã e para todo aquele que prega a palavra de Deus possa seguir como exemplo. A priori, eu quero destacar o Evangelho de São Mateus, no seu capítulo 5, do qual diz da seguinte forma: E vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram dele e começou a ensiná-los, dizendo... Bem, olha só, nesse primeiro versículo já vemos aqui um diferencial. Uma multidão seguia Jesus. Isso nos faz entender que a sua mensagem era diferenciada. Havia alguma coisa na sua mensagem que de fato chamava a atenção das multidões. A mensagem de Jesus Cristo era uma mensagem que tocava no coração e no íntimo do ser humano. E aí então podemos ver, na leitura desses versículos, quais elementos estão inseridos que caracterizavam a sua mensagem. Acompanhe comigo na leitura rapidamente. Versículo 3. Bem-aventurados são os pobres de espírito, pois dele é o reino dos céus. Jesus estava ministrando para pessoas que eram de fato desfavorecidas, pessoas que estavam vivendo uma condição de opressão, pois o Império Romano havia dominado diversas nações, dentre elas o povo judeu. E até então só bastava mesmo essa dominação, uma palavra de esperança aos corações, uma palavra de um mundo vindouro, e esta palavra está caracterizada em sua mensagem, porque deles é o reino dos céus. Jesus está falando que mediante o sofrimento, mediante a circunstância da qual eles se encontravam, isso era uma bem-aventurança, isso era uma característica virtudiosa. Por quê? Porque assim já estava decretado o reino dos céus para com eles. Além disso, percebemos então no versículo 4, bem-aventurados que choram, pois são consolados. Muitos choravam, haviam diversos motivos para chorarem, motivos esses a qual levava o coração aflito, apenas uma palavra de esperança para que pudesse mudar o contexto do seu sofrimento. Jesus entendia muito bem disso. Certo teólogo havia dito: se olhássemos tão somente para Jesus Cristo e percebemos apenas que em sua humanidade, apenas no seu ato humano, o quanto em sua humanidade ele é tão divino, porque Jesus amou como ninguém amou. Jesus exerceu misericórdia como ninguém exerceu misericórdia. Jesus ele teve paciência como ninguém teve paciência. Então virtudes humanas, isso mesmo, que na verdade são virtudes divinas, na aplicabilidade da vida humana, perceberíamos apenas neste exemplo o quanto Jesus é tão divino, porque o amor de Jesus era incomensurável e isso o tornava diferenciado, e a sua mensagem era um ribobar, ou seja, ela era um ato totalmente diferenciado para aquele contexto, e isso chamava a atenção daqueles que o ouviam. Além disso, Jesus também toca o coração daqueles a qual tinham de atitude humilde, a saber, pois bem-aventurados são os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Isso trazia uma esperança, isso trazia algo que viesse como uma chama que encandecia em seus corações no mais íntimo do seu profundo ser, e trazia a eles a motivação de continuar servindo a Deus e de que toda essa palavra com certeza levariam a algo melhor, mediante ao sofrimento. Além disso, também está escrito: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Muitos passavam fome, muitos não tinham o que comer, e essa palavra trazia para eles um sentimento e uma virtude de saciedade, porque eles sabiam que todo esse sofrimento se converteria em alegria. Além disso, o versículo 7 diz: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. A palavra misericórdia vem do latim, a expressão essa a qual quer dizer retirar o coração aflito, isso mesmo, e tomar-se para si. É como se Deus tirasse o seu coração sofrido e aflito e colocasse sobre ele para que ele pudesse sentir a miséria do seu coração. Pois a palavra misericórdia é uma junção de duas palavras, miséria e córdia. Ou seja, é sentir a miséria do seu coração. E através disso, Jesus estava dizendo para eles: eu sinto o que vocês sentem, eu sofro como vocês sofrem, e eu sei o que vocês estão passando. Então percebemos que uma das características da mensagem de Jesus era tocar o coração daquelas pessoas e falar em uma linguagem popular, pois Jesus sabia ao qual público estava se direcionando, a um público aflito,
a um público que precisava de uma palavra de esperança, pois nesse contexto histórico Roma está dominando diversas nações, e principalmente o povo judeu, que precisa de uma palavra de esperança. É justamente nesse contexto a qual havia se profetizado e falado muito acerca de um Messias, o Salvador. E então Jesus surge nesse contexto, trazendo para eles uma esperança. A saber também que a sua mensagem desagrada a muitos judeus, pois viam nele uma esperança militar para que de fato tirassem com a espada o poderio do Império Romano. Mas não sabendo eles que a mensagem do Evangelho, que é nada mais nada menos que trazer as boas novas de salvação, a revelação, o maná que desce dos céus, pois o Jesus havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. Aí então conseguimos entender que a mensagem de Jesus é trazer a iluminação, a revelação e inspiração aos homens, mostrando então a harmonia entre o reino espiritual para com o reino terreno, fazendo com que os homens possam retornar por meio de Teshuvá, ou seja, a expressão essa da língua hebraica que quer dizer retorno para Deus, por meio da metanoia, que quer dizer mudança de postura e de comportamento, o regresso para a presença do Senhor. Porque toda a humanidade está depravada e precisa de uma regeneração. E o Espírito Santo, por meio do seu poder, através da palavra, proporciona ao homem esta regeneração. Essas são as características da mensagem de Jesus Cristo. Mensagens essas que tocavam profundamente num contexto histórico de muita miséria, sofrimento, dominação e escravidão. Só uma mensagem como essa, de caráter libertador, poderia arrebatar uma multidão que ouvia. Agora, continue comigo aqui acompanhando a leitura do texto. No versículo 8 diz: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados são que, quando por minha causa insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Até aqui é suficiente. Percebemos então que a mensagem de Jesus é uma mensagem de caráter popular, uma mensagem que vem falar às multidões, independente do seu credo, independente da sua religião. Jesus veio para os judeus, mas a sua mensagem era de caráter universalizador, porque o Evangelho é uma mensagem para todos, independente de idade, independente de cor da pele, independente de sexualidade, independente de grau de escolaridade. Percebemos então que Jesus se adequava ao contexto em que estava, mas a sua mensagem ela fazia com que influenciasse aquelas pessoas a se adaptarem ao padrão divino segundo a vontade de Deus. No próximo vídeo estaremos falando sobre as parábolas, que é uma das características da mensagem de Jesus. Como todo bom homileta que se preza, ele precisa caracterizar a sua mensagem com ilustrações e também com as parábolas, que era uma forma da qual Jesus se apropriava para poder aproximar aqueles que estavam distantes. Até um próximo vídeo.